essa palavra aqui. Homens. Homem não é homem. Homem junto e mulher. Então ele é homens no sentido de pessoas. Então todas as pessoas são maus. Você é mau? Você é mau? Deixa eu perguntar. Você é mau? Sérgio, você é mau, Sérgio? Não? Não é? Ah, já tem com a vida transformada. Ok, iluminação. Evandro. Você é mau, Evandro? Você é mau? Você é mau? Só tem gente boa aqui, não? Você é mau? Não, não é mau. Puxa, puxa. Quem que é mau aqui? Quem que é mau aqui? Eu, às vezes... Marissa, você é mau, Marissa? É mau. Só a Marissa que é mau? Só a Marissa? É única. A Rose também. Tem mais pessoas que são más aqui? Ah, agora sim. Agora tá melhor. Todo mundo disfarçado aqui, se escondendo. Eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Não, todas as pessoas são más. As pessoas são más. Por quê? Porque isso faz parte da nossa humanidade. Então é normal isso. Então nós nascemos já com o pecado, não é verdade? Então, por exemplo, eu vou sempre ser uma pessoa boa, vou estar ajudando as pessoas. É assim, sempre igual, bonzinho. Não, por exemplo, a criança, a criança, ela faz alguma coisa errada, fala palavrão, ela bate no amiguinho lá. Quem que ensinou ela a fazer essas coisas? Quem que ensinou? É a própria natureza dela. Isso já está arraigado nela. Ninguém ensinou. Então isso está no ser humano. Então daí o pai e a mãe ela tem que corrigir, tem que ajudar, ensinar o certo. Aí quando erra novamente, vai lá, corrija novamente. E assim a criança vai aprendendo. Não é fácil. É fácil ser mal, é fácil errar. Difícil é ser bom. É verdade? Você fala, não, mas eu sou cristão, eu sou uma pessoa boa. Não. A nossa natureza, a Bíblia vai explicar, vai falar sobre isso, que os homens são maus. Em Gênesis, capítulo 6, do versículo 5 e 6, explica, eu não vou em casa, depois você pode ler direitinho, eu vou apenas fazer um resumo aqui do versículo. Então a mente e o coração sempre, pensamentos sempre maus. Então sempre, a Bíblia fala sobre isso, que nós sempre, a nossa mente, o nosso pensamento está sempre maquinando o mal, sempre pensando coisas más. Isso é normal, é a natureza da nossa natureza humana. Por exemplo, a pessoa ela me acusa e eu fico ali irada, uma vontade de me vingar, eu fico ali maquinando mal contra ela, pensando, e fico em casa, não consigo nem dormir, maquinando mal contra ela. Isso é a nossa natureza humana. Isso é próprio do ser humano. Aí, claro, praticamente conhece Jesus, você vai aguentando, você vai aprendendo a controlar esses impulsos, você vai controlando isso. Mas o nosso coração é inclinado para o mal. Então nós desejamos nos vingarmos, desejamos o mal para outras pessoas. Isso é uma coisa que acontece com muita facilidade. Há muito tempo atrás, no livro de Gênesis, todas as pessoas estavam ali, o mundo estava perverso, e Deus olhou e Deus então quis destruir a terra. O que Deus fez então? Vocês lembram da história? O que Deus fez? O que aconteceu lá em Gênesis? A arca. Então Deus mandou ali que Noé fizesse ali aquela construção daquela arca, e depois entrasse dentro daquela arca com a sua família, e começou uma grande chuva.
Então Noé e a sua família estavam ali dentro daquela arca. Só a família de Noé. O único ali que foi salvo juntamente com a sua família. Noé não tinha maldade no seu coração, ele não era uma pessoa má. Ele era totalmente purificado ali, ele não tinha pecado. Ele tinha pecado, ele tinha maldade, mas ele era obediente ao Senhor. Deus ordenou e ele obedeceu. Se nós pensarmos lá atrás, Noé, quando ele estava construindo aquela arca, e Deus mandou aquela chuva, anos ele ali construindo aquela arca, as pessoas acusando ele, rindo dele, chuva, nunca existiu isso aqui, água que vai inundar a terra, ou será que essa água vai verter de baixo, vai vir de cima? Então toda aquela acusação, e Noé ali suportando tudo aquilo. Por quê? Porque ele era obediente ao Senhor. Então às vezes nós obedecemos a Deus, os amigos, as pessoas vêm e nos acusam e tiram sarro, riem de nós, mas nós estamos obedecendo ao Senhor, nós escolhemos obedecer ao Senhor. Então quando as pessoas nos acusam e nós ficamos ali abatidos, nos sentimos fracos, não podemos ficar assim, porque Jesus é mais importante obedecermos a Ele. Não importa o que as pessoas estão falando de você, o que importa é que Jesus, você está sendo obediente a Ele, você está olhando diretamente para Ele. Então não se importe com as acusações que vêm contra a tua vida, porque nós erramos, as pessoas elas erram, as pessoas todas são falhas, acusam as pessoas, a pessoa é boa, uma pessoa boa, mas você fica seguindo ela e de repente ela erra e você já quer desistir, já abandona aquela pessoa. Não, as pessoas elas erram, elas são passíveis de erro, mas o importante é estar em obediência ao Senhor, estar andando no caminho dele. Em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 21, fala também novamente que o coração das pessoas era inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Desde a infância. Desde pequenos já tem a inclinação para o mal, por falar coisas erradas, já tem aquela raiz do mal dentro do coração. Desde pequenos já são inclinados para a maldade. O pai, a mãe vai aconselhar, precisa, é importante, não pode deixar a criança livre, sem receber conselhos, cuidados, para que ela cresça, e porque ela já está ali com o pecado no coração dela. Então ela precisa ser ensinada. A responsabilidade dos pais é aconselhar, é ensinar esta criança. Por exemplo, um testemunho. Se o pai e a mãe estão dando um testemunho errado, está com uma vida errada, a criança ela está olhando, ela está percebendo, ela vai reproduzir isso, ela vai copiar o mesmo comportamento do pai e da mãe. Então precisamos estar atentos a isso. É uma grande responsabilidade para que esses filhos cresçam e aprendam da palavra. Mas quando pequenos, quando eles estão ali no início da sua vida, da sua caminhada, quando adulto eles erram. Quando os adultos erram, as crianças olham, percebem, e eles ficam só observando. E daqui a pouco você vai olhar, eles estão fazendo igualzinho. Estão ali copiando, imitando os seus pais. Ninguém ensinou. Ele apenas observou e ele percebeu a maneira do pai, da mãe, está errando, cometendo erro, e ele está reproduzindo igualmente. Então a Bíblia fala que desde pequeno já existe essa inclinação para o mal dentro do coração do ser humano. Vocês viram? Então nós somos cristãos, eu não posso dizer, não, eu não erro, eu não tenho pecado. Sim, nós temos isso dentro de nós, faz parte da nossa humanidade. Agora, como que acontece? Se nós estamos junto com Jesus, estamos seguindo ao Senhor, como que isso é possível? É possível isso?
É coerente com o comportamento? Se Jesus ele é santo, ele é puro e nós estamos pecando, estamos junto com ele, como que isso é possível? Porque acontece, nós erramos. Então Deus ele conhece cada um de nós. Deus conhece o nosso interior, o nosso coração. Ele sabe aquilo que vai dentro de cada um de nós. Às vezes nós estamos sentindo fraquezas, ali estamos fracos, a nossa vida está ali com erros, com pecados, e isso, consequentemente, vamos estar nos sentindo fracos diante dele. E ele conhece, ele sabe disso. E é por isso que ele mandou Jesus para morrer na cruz. Vamos ver aqui o que é o pecado. Você sabe, pecado, o que é o pecado? Roubar, o que é pecado? Afastar-se de Deus, está correto. O que mais? Brigas, prostituição ali, fornicação, assassinatos, traição, tudo isso é pecado. Mas tem uma palavra que significa, só uma palavra, que é muito fácil para, no caso, uma palavra, essa palavra é pecado. Desobediência, uma palavra só, desobediência. Dentro disso já vem ali a traição, assassinatos e todos esses pecados, já está tudo dentro ali da desobediência. Lembra Adão e Eva? Vocês lembram da história de Adão e Eva? Eles pecaram. Como que foi que eles pecaram? Porque eles comeram fruto? Por causa da serpente que veio ali tentá-los. O que Eva fez? O que Eva fez? Ela aceitou, ela cedeu. Por exemplo, tinha problema pegar o fruto ali e comer? Era pecado pegar o fruto ali e simplesmente tomar o fruto da árvore e comer? Era pecado? Engravidar, ela engravidou? Por quê? O que aconteceu? Tinha uma árvore e ela tomou daquele fruto e ela comeu e ela já pecou. Por quê? Por que isso aconteceu? Satanás tentou. Lembro da história que Deus havia falado para eles. O que Deus falou para Adão e Eva? Deus disse algo para eles. Tá, deixa eu explicar então. Tem duas situações. Tinha árvores, duas árvores. Eram duas árvores. Uma árvore do bem e do mal, e essa árvore da vida. A árvore da vida, a árvore do bem e do mal. Eles não podiam tocar naquela árvore nem nos frutos, mas todas as outras árvores eles tinham liberdade de comer. Aquela era a única árvore que eles não poderiam tocar. Deus havia dito isso para eles: desta árvore vocês não devem tocar e nem na árvore nos seus frutos. Adão olhou, Eva, ela olhou para aquela árvore, e a serpente então se aproveitou daquela situação e começou a tentá-la. Olha como essa árvore tem um fruto saboroso, olha que fruto bonito, você pode participar dela. E ela falou: não, Deus disse que eu não posso comer desse fruto. E a serpente falava: não, você pode, olha como esse fruto ele é bonito. E ela então, ali ela cedeu àquela tentação. E agora eu pergunto para vocês: qual foi o pecado de Eva? A desobediência.
desobediência. Deus havia dito para ela não comer daquele fruto, para ela não tocar naquela árvore. E ela aceitou aquela tentação ali do inimigo, e ela então desobedeceu a Deus. Sempre quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos pecando. Todas as vezes, todos os pecados começam a partir da desobediência. Todos. A Bíblia fala que nós precisamos ajudar as pessoas. Precisamos amar as pessoas necessitadas, aquelas que estão ali na rua, que estão sendo desprezadas, pobres. E nós não fizermos isso, nós estamos desobedecendo a Deus. A Bíblia fala, se nós não obedecermos a palavra, nós ignorarmos aquela palavra, e nós não lermos, se nós lemos e aprendemos e nós não obedecemos, nós estamos em desobediência. Porque Deus nos manda, assim como Adão e Eva, Deus avisou eles. Hoje, da mesma maneira, Deus fala conosco. O que Deus fala para nós? Usarmos a Bíblia. A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, da mesma maneira, lá atrás, Adão e Eva, eles foram instruídos e Deus falou com eles, Deus orientou eles. Da mesma forma, hoje, através da Bíblia, a palavra de Deus também falando conosco, nos orientando sobre as coisas erradas, sobre as coisas certas. Se eu desobedeço, se eu ignoro esta palavra, eu estou pecando. O homem aqui na terra, Deus criou o homem normal, limpo, perfeito. Mas a partir da desobediência, o que aconteceu? Vocês sabem? Então aqui tem a desobediência. Sempre quando nós desobedecemos a Deus, o que acontece? Nós manchamos as nossas vestes. A desobediência, o pecado, ela mancha as nossas vestes que estão brancas. Fica feio, né? Ficou feio, né? Antes era limpinho, branquinho, puro. Ao pecado, ele mancha, ele suja, ele torna feio as nossas vestes. Isso significa a desobediência. Quando Deus olha, ele vê que estamos sujos diante dele. O pecado, a desobediência está manchando as minhas vestes. Sempre. Às vezes a pessoa pensa, mas é um pecadinho só. Ali escondido, só uma experiência ali, mas já sujou as vestes que estavam brancas. Isso significa o pecado. Deus, ele olha para as pessoas e ele vê as pessoas assim, manchadas pelo pecado, com as vestes sujas. Antes estava limpo, agora está sujo, está manchado com o pecado. Deus ama as pessoas. Ele sempre ama. Sempre Ele amou. Deus, Ele se arrependeu de ter criado
o homem por causa do pecado. Aqui está explicando então. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Deus, ele ficou profundamente entristecido, porque ele criou o homem, a mulher, ele criou perfeitos, ele criou saudáveis, e através da desobediência eles mancharam as suas vestes. E Deus olhou e se compadeceu, ele se arrependeu, ele se entristeceu, ele se arrependeu de ter feito o homem. Como se o coração de Deus estivesse ali rachado, doendo por causa do pecado do homem. Deus olhou para a criação e pensou em destruir toda a criação humana. Ele viu que não adiantava, toda a humanidade estava perdida, novamente estava pecando. A família, Noé e a sua família, começaram ali uma nova etapa, e novamente o povo voltou a pecar. E Deus falou: eu nunca mais destruirei os seres viventes, como fiz desta vez. Ele mostrou, ele falou, ele orientou, ele aconselhou, ele mostra aonde está o perigo. Mas as pessoas, elas são muito bobas, ingênuas, elas são sonhadoras. E elas falam: não, mas Deus, ele é bom, Deus é longânimo, ele é bom. E continuam pecando, continuam no pecado. Deus deu seu Filho Jesus para vir aqui ao mundo e morrer na cruz, no meu lugar, no teu lugar. Por que que ele fez isso? Porque ele viu que não adiantava. A humanidade já estava toda corrompida pelo pecado, e ele já havia falado, orientado, aconselhado, e novamente o povo estava no pecado. Então o único que poderia ser sacrificado seria Jesus. É o único que podia ajudar. Durante muitos anos, durante muito tempo, Deus, ele cuidava do povo. O povo pecava e ele mostrava o caminho, ele orientava, ele cuidava, e o povo sempre desobedecendo, desobedecendo, desobedecendo. O povo estava preso, estava cativo por causa do pecado. Deus abençoou o povo se arrependeu, e daqui a pouco estava pecando de novo. Então toda a história do Antigo Testamento, ali nós podemos ver a desobediência do povo. O povo pecava, se arrependia, voltava para o pecado, e assim acontecia sucessivamente. Tendo pensamentos maus. Sempre nós somos assim, faz parte da nossa humanidade esta maldade. Se nós não buscarmos o equilíbrio, o autocontrole, não adianta. Precisamos suportar, ter coragem de enfrentar o pecado, de lutar contra o pecado, de lutar contra Satanás que nos tenta, mandar ele embora, repreender. Agora toda vez fica cedendo, errando. Não adianta, porque o mundo é assim mesmo. Vou copiar, está todo mundo errando mesmo, vou fazer igual. Não. Deus, ele já fez o sacrifício, ele já deu Jesus para morrer na cruz no teu lugar.
Agora é você, agora é tua responsabilidade. Jesus disse: Pai, por favor, cálice, afasta de mim este cálice. Significa o quê? O sofrimento que ele iria passar naquele momento para frente, pela crucificação. Ele: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, não permita que eu vá para a cruz. O Senhor pode salvar a humanidade. Mas Jesus, ele sabia que ele ia passar por aquele sofrimento. Ele orava intensamente e transpirava ali gotas de sangue. Chegava a sair sangue do seu suor, de tanta angústia, de tanta agonia de alma que ele sentia, por causa do teu pecado, por causa do nosso pecado. Ele não tinha pecado, não era pelo pecado dele. Ele era limpo, ele era puro, sem pecado, imaculado. Mas era o nosso pecado que estava fazendo ali com que ele sofresse daquela forma, para nos dar a salvação. E Jesus, ele suportou todo aquele sofrimento na cruz. Jesus morreu na cruz, no meu lugar. E quando eu aceito Jesus, o que acontece? Jesus, através do seu sangue, ele me purifica de todo o pecado. Jesus, ele vem e ele me cobre. Ele me purifica de todo o pecado. Mas eu preciso me arrepender do meu pecado. O pecado que está escondido, o pecado que está em oculto, o erro que eu tenho cometido contra outras pessoas, o fato de eu estar sendo negligente em relação à necessidade dos outros, olhando apenas para a minha própria vida, não evangelizando, não buscando. Ele purifica as minhas vestes. Ele me dá umas vestes brancas. Se eu tenho o pecado escondido, se eu continuar pecando, se eu tenho aprendido a palavra e tenho ignorado, o que vai acontecer? Eu vou continuar suja, vou continuar com as minhas vestes manchadas. Aqui parece que está limpo, né? Parece. Mas Deus, ele olha dentro do nosso coração. Ele sabe aquilo que eu penso. Ele conhece os meus sentimentos. Ele conhece todas as coisas. Então, eu posso estar com uma aparência de cristão, mas dentro do meu coração eu estar com uma vida errada. Errando, pecando, escondido. Deus, ele me deu umas vestes brancas, mas se eu continuar no erro, continuar no pecado, eu vou continuar com as minhas vestes manchadas. Deus me deu novas vestes e eu tornei a manchá-las com o pecado novamente. Às vezes a pessoa fala: mas pastora, não tem ninguém perfeito. É verdade, não tem ninguém perfeito, eu sei. Existem pessoas más, existe a maldade dentro das pessoas. Mas nós precisamos buscar esta mudança de vida, gradativamente, diariamente, sondando o nosso coração, percebendo as coisas que estão erradas, que estão desagradando a Deus, e buscar se libertar disso, tirar isso. Agora, se continua aceitando o normal, é normal, é pecado, eu peco mesmo, faz parte da minha humanidade. Então não adianta você mostrar uma aparência de cristão, mas dentro do teu coração você está sujo, está pecado, e consequentemente você irá para o inferno. Por exemplo, se eu erro,
Se eu cometo erros, mas eu confesso ao Senhor, eu me arrependo, e eu busco mudança de vida, eu me aproximo do Senhor, e eu busco ali essa mudança de vida, Ele vai purificar novamente as minhas vestes. Diariamente eu preciso estar buscando ao Senhor, obedecendo a Ele todos os dias, até a morte. Nós erramos, é verdade. Erramos novamente, mas precisamos estar nos arrependendo e buscando esta mudança diante do Senhor. Jesus é o único que pode te dar salvação. Ele é o único. Olha, tem surdos no mundo inteiro precisando de salvação. Tem surdos precisando ser alcançados no mundo todo. Mas nós estamos preocupados com a nossa própria vida. Eu não tenho tempo. O mundo inteiro precisa ser alcançado. Quantos surdos estão morrendo sem Jesus? A Bíblia fala que nós precisamos evangelizar. Deus nos ordena que evangelizemos, que busquemos as almas. Aleluia, as pessoas estão vindo para a igreja, você está vindo para a igreja, amém. Mas precisa demonstrar amor para com a vida das pessoas que não têm a salvação, que precisam ser alcançadas. Nós não podemos parar, não podemos esperar. A gente vem na igreja, vem no culto, que é muito bom, muito gostoso. Mas quando nós partirmos daqui e chegarmos perante o Senhor, Ele vai mostrar quantos surdos, sem salvação, por que você não fez nada? Então, como estão as tuas vestes? Limpas ou sujas? Jesus morreu para nos dar vida. Lucas, capítulo 24, do versículo 46 ao 47, fala: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e de ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que o seu nome seria pregado arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui é a Jerusalém, aqui. A tua Jerusalém aqui é a cidade de Curitiba. Você precisa então evangelizar. Você precisa buscar as pessoas nesses lugares, os teus vizinhos, pessoas no teu trabalho, na tua escola. Mas muitas das vezes as pessoas estão dando testemunho errado, e quando olham para você, elas não querem saber de Jesus, porque o teu testemunho não é coerente com a palavra. Então precisamos demonstrar amor. Falta buscar esse amor, sentir esse amor. As pessoas olham muitas das vezes para nós e veem que nossas vestes estão manchadas e elas não querem Jesus. Culpa de quem? Nossa culpa. Nossa responsabilidade. Como que nós vamos chegar diante do Senhor? Que coragem nós vamos ter? Nós vamos, eu trabalhei, eu fiz. Não vamos ter coragem, porque faltou esse esforço, faltou, e muitas pessoas estão sofrendo. Fica em casa, muitas vezes ficam em casa, lá com a família, que gostoso. Claro, isso é bom, precisa ter tempo com a família, mas precisa também ter um momento para você fazer a obra do Senhor. Não podemos parar. Jesus, ele já morreu na cruz. Já está feito, já está consumado já. Aleluia. Isso é muito importante. Falta a nossa parte.
Quando Deus olha para você, o que Ele vê? Você reclamando? Você falando mal das outras pessoas? O que Deus vê quando Ele olha para você? Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então Deus, Ele é santo, e nós precisamos buscar esta santificação. Precisamos buscar, nós. Deus, Ele já nos deu cura, já nos livrou do pecado, já nos perdoou. Se eu estava fraco, Ele me ajuda, me dá força. Ele já fez, agora eu preciso tomar atitude, eu preciso decidir em relação aos meus erros, a tirar realmente o pecado da minha vida, parar de ficar culpando as pessoas e olhar para dentro de si mesmo. Quando Deus olha para você, o que Ele vê? Você é santo ou não? O seu coração, como que está? O que tem dentro do seu coração? Tem maldade? Tem pecado escondido? Deus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração, Ele sabe. Agora, por exemplo, se eu estou errada, eu confessei o meu pecado, Jesus já me perdoou, eu estou me sentindo fraco novamente, eu tenho que buscar a Ele, e eu oro, Senhor, por favor, me ajuda, e Ele vai me ajudar. Às vezes a pessoa fala, não adianta mais, e aquela pessoa ali, e fica acusando e se afasta. Qual a escolha que eu vou fazer? De buscar a Deus, de insistir, de buscar, não importa o que aconteça, a luta que venha, mas buscar que essa mudança, buscar essa transformação de vida diária. Ou eu falar, não, está tudo bem, está bom assim, não, eu preciso buscar mudanças. Às vezes a pessoa fala, eu já fui na igreja, mas tem aquela pessoa lá, está sempre errada, sempre fazendo coisa errada, está lá fazendo louvor lá na frente, e eu conheço a vida dela, ela está vivendo errada, e fica ali acusando. A pessoa errou, ok, mas se ela está buscando a Deus, e ela se arrependeu do pecado, e está buscando uma mudança de vida, Deus está vendo e está ajudando a pessoa. Agora, você fica acusando, apontando o dedo, você precisa olhar para dentro de você. Davi, ele era perfeito? Davi também cometeu erros. Deus falou para ele, Davi tem um coração segundo o meu coração. Por que Deus falou isso para ele? Porque Davi, ele se arrependia, ele buscava essa mudança de vida. Ele clamava ao Senhor, ele se quebrantava diante do Senhor, e ele errava, e novamente ele rasgava as suas vestes, se humilhava diante do Senhor, clamava pelo perdão. Ele se arrependia, ele buscava a Deus. Ele não ficava teimando no seu erro, mas ele tinha um coração perante o Senhor. Então não importa o que as pessoas falarem, te acusarem, não importa. Busque ao Senhor, busque a Ele, busque santificação na tua vida. É uma responsabilidade, é uma busca tua, essa mudança, e todos nós podemos conseguir. Cada um vai mudando um pouquinho, vai mudando, cada um vai mudando. Aí o mundo vai ficar melhor, vai ter mudança no mundo. Agora, se tem uma pessoa ali que está buscando, e eu estou sem fazer nada, não, eu preciso buscar também.
Precisamos parar de sentar, de ficar no nosso cantinho, no nosso momento relax, à vontade, só recebendo, tudo muito bom, ali junto com a família, com a esposa, com o esposo, e não fazendo nada. Deus, Ele ama você. Deus, Ele quer te ajudar. Mas você precisa tomar uma atitude de coragem. Não pare, não desanime, olhe para o Senhor, olhe para Ele. Não olhe para as pessoas, olhe para Deus, obedeça a palavra. Não ignore a palavra, porque isso é pecado. Amém?